Abra sua Bíblia comigo, João capítulo 11, versículo de número 1. João 11, 1. Enquanto você abre, eu quero mais uma vez incentivar, tome notas, anote. Eu sei que, de verdade, gente, não dá para eu falar isso toda vez também, porque aí vira clichê, né? Mas tem coisas que o Senhor traz no nosso coração que é muito forte, vem como uma palavra rema. E eu tenho convicção que essa manhã é uma manhã que o Senhor vai trazer uma palavra rema para o seu coração. Você crê nisso? Você crê nisso? Que o Senhor vai trazer uma palavra rema para o seu coração? Assim como foi para mim essa palavra que eu quero compartilhar, eu sei que também vai ser para as nossas vidas. E hoje eu quero falar, então já anote isso, o título dessa mensagem é: o processo tem propósito. Será que você pode repetir em alta voz? Diga: o processo. Vamos lá, gente, um pouquinho mais forte. Diga: o processo tem propósito. Coloca a mão no ombro da pessoa do seu outro lado agora e diga assim: o processo tem propósito. Agora, essa afirmação, ela é um pouco delicada, tá? Porque nem sempre nós gostamos dos processos do Senhor sobre as nossas vidas. E eu não sei qual é o processo que você está passando na sua vida hoje. Independente de qual área, de qual momento, de que proporção isso tomou, o processo do Senhor sempre tem um propósito nas nossas vidas. Olha que interessante, antes de nós lermos o texto. A palavra processo, fala comigo mais uma vez, bem forte, diga processo. A palavra processo vem do original no latim, processus, que significa avanço, progresso e movimento que te impulsiona para frente. Então, quando nós falamos sobre processo, você precisa entender: o processo sempre é algo que nos impulsiona a sair do lugar que nós estamos para entrar onde Deus quer que possamos estar. Você quer dizer então que todo o processo é de Deus? Não. Tem muito processo que não é um processo de Deus. Pode ser um processo humano, pode ser um processo natural, pode ser um processo de erros. Nem todo processo é um processo de Deus, mas a verdade é que todo processo ele nos impulsiona a chegarmos em algum lugar. Está claro até aqui? Então entenda já bem isso, porque isso vai fundamentar o que nós vamos falar. Agora, isso também nos traz uma boa revelação e uma boa ótica dos processos sobre a nossa vida. Por quê? Porque o processo nunca é algo estático. Agora, mesmo que o processo que você está passando pareça o quê? Pareça ser problema, pareça ser repetição, pareça ser dor, pareça ser transição. Eu não sei qual é a encenação do processo na sua vida. Agora você tem que saber que todo processo te leva em direção ao que o Senhor tem. Gostaria muito que o processo na nossa vida fosse algo assim, delicioso, fofo. Olha que delícia que nós estamos vivendo, mas nem sempre, na verdade a grande maioria dos processos sobre as nossas vidas, ele vem embalado em situações que muitas vezes nós estamos querendo fugir. E qual é o problema de nós fugirmos dos processos? O problema é que quando você foge do processo, é porque você não entra na expansão que o Senhor tem para a sua vida. Imagina isso, imagina um filho, que ele vai na sua infância, crescendo, atinge a adolescência, só que ele não acompanha o processo de maturidade. Você já viu gente assim? Aí vai chegar o cara com 18 anos, parece um bebê. Aí ele atinge 30 anos, é um filhinho do papai ainda. Aí você fala: de onde veio isso? Diga comigo: processo. A ausência dos processos fazem com que nós não estejamos aptos para viver aquilo que o Senhor tem para nós como promessa. Então você precisa entender que o processo tem propósito. Diga comigo então, vamos lá, que eu vou ficar pedindo feedback se você não me der feedback. Então diga: o processo tem propósito. Agora, essa é a minha pergunta: quais são os processos do Senhor sobre as nossas vidas? É isso que nós vamos entender um pouquinho hoje. João capítulo 11, versículo de número 1, nós vamos ver uma história que traz um grande aprendizado sobre processo. João 11, versículo de número 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que
Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e também Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então vamos só entender essa história aqui. Primeiro, tinha uma família composta por Marta, Maria e Lázaro. Esses irmãos, eles tinham um relacionamento muito íntimo com o Senhor. Então já entra aqui num entendimento. Eu não estou falando de uma pessoa que não tinha acesso a Jesus, que não conhecia Jesus, que não buscava Jesus. Pelo contrário, a Bíblia, ela faz questão de ressaltar que Maria era a pessoa que ia buscar o Senhor a tal ponto de enxugar os pés com cabelo, de tamanha intimidade com o Senhor. Só aqui a gente aprende uma coisa: o processo, ele não traz isenção porque você está próximo de Jesus. E naquele momento a Bíblia diz que os irmãos, as irmãs na verdade, chegam até Jesus dizendo: Senhor, o meu irmão está morrendo, ele está doente. A informação chega até Jesus, e naquele momento você tem que entender, não é um pedido genérico, é um pedido assim: Senhor, por favor, intervenha na história que eu estou passando, intervenha nessa situação, porque é algo que não está no nosso controle. Eu não estou falando, Senhor, eu não estou aqui pedindo uma bênção, eu não estou pedindo aqui uma prosperidade, eu não estou pedindo uma coisa fútil, Senhor, eu estou pedindo a intervenção, porque o meu irmão vai morrer. E eu não sei você, talvez você já encontrou processo na sua vida que é exatamente assim, que se o Senhor não vier e intervir naquilo que você está vivendo, é impossível você passar daquela. Eles vêm carregados, e é tão forte essa afirmação, por quê? Porque quando elas apelam pela intervenção de Jesus, elas vão dizer: aquele a quem você ama está doente. Jesus, eu não estou falando de alguém aleatório, eu estou falando, aquele que o Senhor disse que o Senhor ama, está passando por uma situação. Então você entenda a história, existe um apelo muito emocional, muito forte, muito comovente, muito profundo aqui. Agora, segunda coisa, quando Jesus escuta que Lázaro estava doente, acontece uma coisa. Olha isso aqui, ele escuta, e ele não vai operar em cura e milagre lá na vida de Lázaro. Na verdade, me chama a atenção, porque Jesus, ele escuta e ele não age. A Bíblia vai dizer, e ele fica mais 2 dias. Agora, eu olho isso, eu pergunto para você, não parece um pouco incoerente? Jesus dizer que amava aquela família, um relacionamento tão íntimo, não parece incoerente? Aquela família está precisando de algo tão profundo do Senhor, mas o Senhor não traz a resposta e a solução. Talvez esse já foi seu questionamento. Cara, eu estou buscando o Senhor, eu estou perto do Senhor, eu estou pedindo a intervenção do Senhor. Talvez aquela família que nem busca o Senhor, eu estou vendo intervenção, mas eu, que posso dizer, eu amo o Senhor, eu vivo com o Senhor parece que está escutando a minha oração e não está fazendo nada. Foi exatamente isso que acontece. Jesus escuta e não vai, e fica uma pergunta: como é que Deus pode permitir com que aquela doença viesse a progredir? Como é que Deus escuta, o negócio está ficando feio, e Deus permite, Jesus permite, não vou fazer nada, a tal ponto que você vai ver lá na frente, que Lázaro ele morre. Como é que Deus deixa as situações da nossa vida aumentarem, mesmo quando nós estamos falando: Senhor, pelo amor do próprio Deus, nos ajude. Entendem como são essas crises na nossa cabeça? Diante dos processos, muitas vezes a nossa cabeça se enche de dúvida, assim como essa família. Agora, a resposta dessa ação do Senhor de ter escutado algo e não ter feito nada está lá no versículo 4. Olha comigo o versículo 4. A Bíblia vai dizer, de João 11:4, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Diga isso bem forte, com fé comigo, diga: para a glória de Deus. Você tem que entender que quando Jesus escuta, por mais que aparentemente
parecia desprezo da parte do Senhor, a resposta do Senhor é: eu estou no controle de todas as coisas. E essa doença não é para a morte. Na verdade, isso que está acontecendo é para o quê? Vocês acabaram de falar, é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque você precisa começar a gerar na sua cabeça que os processos do Senhor têm um propósito maior do que nós podemos enxergar. Enquanto eles estavam clamando: me cura, me traz a resposta, traz o milagre, Jesus estava dizendo: calma, isso aí não é para a morte. Pelo contrário, existe um processo, existe um propósito para dentro do seu processo. Existe algo que eu estou trabalhando por trás da sua própria dor. Existe algo maior. E Jesus ele responde agora, olha comigo também lá no versículo 5. No versículo 5 ele diz: Jesus amava Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. Você precisa entender que o amor do Senhor pela sua vida, ele não te impede de passar pelos processos. Não é porque o Senhor disse: eu te amo, eu tenho um plano para você, eu tenho algo pensado sobre a sua vida, que nós estamos isentos de passar por processo nessa vida. Eu tenho conversado com pessoas que esse é o maior questionamento: se Deus me ama tanto, se Deus tem um plano tão grande, por que eu estou passando o que eu estou passando? Você tem que entender, justamente porque o amor do Senhor não impede. Agora, aí aprenda uma coisa: o amor do Senhor não isenta você de passar pelo processo, mas o amor do Senhor traz propósito para o processo que você está passando. Essa é a grande diferença, você precisa colocar isso na sua cabeça. Quando nós entendemos isso, nós vamos começar a dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem trabalhado através dos seus processos sobre a minha vida. Então, novamente, entenda isso: existe um propósito para o nosso processo. Existe um propósito para como Deus está agindo. E hoje eu quero então estudar com vocês algumas inteligências sobre esse propósito. Quantos aqui estão passando por processos na sua vida hoje? Levanta a sua mão hoje, independente do tamanho. Levanta a mão bem alto, dá uma olhada aí ao seu redor. Quantos aqui estão passando um processo que você pode considerar já um processo desse ano? 2025 é esse processo aqui, deixa eu ver você. Tá. Agora, eu quero trazer um pouco de inteligência para nós, para podermos sair dessa manhã com um entendimento claro. Existe um propósito para os processos do Senhor. Só mais uma vez, coloque a mão no ombro da pessoa, olha dentro do olho dela, faz uma cara de profeta ungido agora, tá? Mas deixa ficar constrangedor, e fala assim: existe um propósito para o seu processo. Tá bom, vamos pular então para dentro dessa história e aprender um pouco com a palavra do Senhor. João 11, versículo de número 11. Então nós pulamos um pouquinho a história. João 11, 11. A Bíblia diz: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente sobre o sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Versículo 15: e para o bem de vocês, para o bem de quem? Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Cara, você já parou para pensar que fala estranha de Jesus isso aqui? Jesus primeiro, ele vai virar e vai dizer: Lázaro dormiu. E aí os discípulos: então tá bom, se ele dormiu, deixa ele dormindo. Aí Jesus fala: não, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que Lázaro morreu. Só que Jesus ele vira logo em seguida e ele fala uma coisa que é super estranha dentro dos nossos processos. Jesus ele vira e fala assim: para o bem de vocês. Para o bem de quem, gente? Quem é que estava com Jesus naquele momento? Os discípulos. Não era para o bem de Lázaro, não era para o bem de Marta e Maria, é para o bem de vocês. Eu estou o quê? Contente. Como é que Jesus vira e fala que está contente porque o amigo dele querido morreu? Como é que Jesus ele diz: eu estou contente com a dor?
Jesus ele fala, eu estou contente do porquê eu não estou lá. Agora, por quê? Porque existe um propósito por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Então se você está anotando, anote isso. Quando nós falamos sobre os processos do Senhor sobre a nossa vida, primeira coisa, você tem que gravar isso. Nem sempre nós vamos entender os processos do Senhor. E posso ser sincero com você? Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Tá, deixa eu ser sincero com você. Nem tenta entender o processo do Senhor. Não faz esse esforço, tá? Simplesmente se submeta, simplesmente obedeça, simplesmente confie no Senhor, como é que você quiser chamar. Agora, não tem como a gente entender como Deus trabalha. Nem sempre nós vamos entender com clareza o que o Senhor está falando. Agora, vamos para o texto novamente. Primeiro, quando Jesus vira e diz, Lázaro está dormindo. E eles falam, deixa dormir. Primeira coisa, você tem que entender. O que nós não vamos entender no processo, nem sempre nós vamos entender como o Senhor está falando. Às vezes o Senhor está falando A e você está entendendo B. Jesus ele vira e fala, ele está dormindo. Aí eles falam, tá bom, então deixa aqui dormir. Não, deixa eu ser mais claro, ele morreu. Muitas vezes nos nossos processos nós não vamos entender. Por quê? Porque Deus usa uma linguagem que nós não conseguimos compreender muitas vezes. Só que o nosso problema é quando a gente está do lado de cada fila, o Senhor está operando um processo e a gente fica assim, não estou entendendo. Não estou entendendo nada, Jesus, o que você está falando? Sabe por quê? Porque Jesus ele é especialista em usar uma linguagem durante o nosso processo que não é clara, não é evidente, não é transparente para nós. Jesus ele diz, ele dormiu, mas por que ele diz, ele dormiu? Porque ele sabia do processo que ele estava operando. Enquanto os discípulos estavam olhando do outro lado, falando assim, cara, não estou entendendo nada. Quantas vezes você já se encontrou em processos do Senhor, onde você até tem a confiança, cara, Deus está fazendo algo, mas você não está entendendo nada que o Senhor está falando. Já aconteceu isso com você? Fala, cara, não estou entendendo nada. É exatamente o que acontece nesse texto. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Deus frequentemente usa uma linguagem onde a nossa mente natural não pode compreender. Agora, se você se submete ao processo, só quando você entende, sinto lhe dizer, vai ser difícil para você. Quantos aqui são pais ou mães? Levanta a mão bem alto para você estimular quem não tem filho ainda ter filho, vai. Tá. Se você é pai ou mãe, você sabe o que eu estou dizendo com mais propriedade. Tem ou não tem coisa que você instrui o seu filho, que o seu filho não faz ideia do porquê você está falando, mas existe um propósito na sua cabeça por trás disso, sim ou não? Até o teclado concordou. É ou não é assim? Filho, faz, por quê? Não quero. Estou nem aí se você quer, se você não quer. Eu entendo o que eu estou construindo na sua vida. Simplesmente obedeça ao que eu estou mandando. Muitas vezes o que Jesus está dizendo é isso para nós. Cara, para de tentar ficar entendendo tudo que o Senhor está falando. Simplesmente confie na minha voz. Aqueles discípulos, eles olham e eles não conseguem entender. Por isso, gente, escuta isso, anote isso aqui no seu coração. É por isso, é pela falta do nosso entendimento, que muitas vezes nós caracterizamos os processos do Senhor sobre as nossas vidas como abandono, como silêncio do Senhor, como problema. Nossa, eu fui abandonado pelo Senhor. Olha, o Senhor esqueceu de mim. Aí Deus está falando, não é que eu esqueci, menino, é porque você não está entendendo nada que eu estou fazendo na sua vida. Olha, o Senhor está em silêncio comigo. Não é que o Senhor está em silêncio, é que Ele está falando uma linguagem que você ainda não entende. Então muitas vezes nós estamos, Senhor, porque as coisas estão acontecendo. Você tem que entender, porque nem sempre nós vamos entender o que o Senhor está falando. Sente o que eu tenho que fazer com isso então? Confia. Confia no Senhor. Agora, se você tentar andar dentro dos processos do Senhor sobre a sua vida, somente quando você entender, sinto lhe dizer, você não vai conseguir. Eu só ando se eu entender. Muitos momentos o Senhor está falando, na verdade esse talvez é o processo, eu estou fazendo você andar sem você ver o chão. Nós não vamos entender sempre. Outra coisa sobre, nem sempre vamos entender. A segunda coisa é, o método dele nem sempre é o que parece. Isso tudo eu estou falando, nós não vamos entender. Sabe por que nós não vamos entender? Olha para mim, porque o método que o Senhor vai usar, não é um método muitas vezes que nós queremos ou que nós entendemos. Como Deus vai fazer o que Ele vai fazer, meu irmão, não cabe a nós tentar entender.
E às vezes a gente está falando, nossa, mas parece que o Senhor está me puxando, nossa, parece que o Senhor está me bloqueando. Você está questionando tudo que está acontecendo na sua vida, e Deus está falando, faz parte do processo. Nós não vamos entender os métodos do Senhor, gente. Você quer tentar entender métodos do Senhor? Então faz o seguinte, pega a Bíblia, se coloca nas histórias e tenta achar que você obedeceria a voz do Senhor com os comandos que o Senhor deu na Bíblia. Moisés, levanta a vara e abra o mar. Bata numa pedra. Tipo, mano, está entendendo o que eu estou dizendo? Enfrente um Golias com uma pedra e uma funda. Quando você começa a olhar, joga o machado na água. Você começa a olhar esse tipo de coisa, você fala, cara, o método do Senhor para trabalhar nas nossas vidas não tem, muitas vezes, nada a ver no nosso coração. Agora, vamos ser sinceros, vamos ser um pouco racional aqui. Tem que ser desse jeito, porque se você entende o processo do Senhor, quer dizer que você já aprendeu a lição. Como é que eu entendo tudo que Deus está fazendo? Eu só entendo tudo que Deus está fazendo depois que eu já passei. Eu aprendi o que o Senhor está ensinando, então agora eu entendo o método. Agora, não tenta inverter a ordem, eu primeiro preciso entender o método para depois eu viver. Não existe isso. Viva aquilo que o Senhor está fazendo no seu coração. Confie no Senhor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Nós precisamos entender que o método do Senhor nem sempre é o que parece. E isso prova que Jesus ele vira e fala assim, estou contente de não estar lá. Tipo, mano, como assim, Deus? O Senhor vira para mim, o Senhor está falando que o Senhor está contente com a minha morte? É ou não é estranho? Ou só para mim que é estranho isso aqui? Agora deixa eu te dar uma justificativa porque Jesus falou isso. Ele diz, estou contente de não estar lá. Sabe por quê? Porque o plano do Senhor, em cima desse propósito, não era curar, era ressuscitar. Se Jesus estivesse lá, antes da morte acontecer, possivelmente Jesus teria curado. Então Jesus está dizendo, eu estou feliz que eu não estou lá, porque o plano precisa ser cumprido na vida de Lázaro e nessa casa e em todos os outros que vão ser impactados com isso. Então tem coisas que você está falando, como é que o Senhor está permitindo, e o Senhor está dizendo, eu estou contente que eu não intervi ainda na sua vida, porque eu não cheguei no final, porque eu não cumpri tudo que eu tinha. Então eu estou contente, porque o meu propósito sobre a vida de Lázaro é ressurreição, não é cura. O meu propósito sobre você não é te dar alívio no mês de maio de 2025, mas é te ensinar para um ano de 2025. O meu propósito sobre você não é te tirar do sufoco numa segunda-feira que chega, mas o meu propósito sobre você é te preparar para a próxima década que eu quero trabalhar no seu coração. Comece a entender, o método do Senhor é muito maior do que a nossa capacidade de pensamento. Ele vira e fala, eu estou contente de não estar lá. E aí ele termina dizendo, para que vocês creiam. Sabe por quê, gente? Nem sempre nós vamos entender o processo, porque muitas vezes nós não temos a capacidade de enxergar o propósito por trás do processo. Jesus ele vira e fala, eu estou contente de não estar lá, sabe por quê? Por vocês, discípulos, porque Jesus não estava só interessado em gerar a ressurreição de Lázaro, mas Jesus estava interessado que através da vida de Lázaro, ele pudesse ensinar os discípulos a se mover em fé. Sabe o que é isso? É um propósito por trás de um processo. Eu pergunto novamente para você, quais são os processos que Deus tem trabalhado na sua vida hoje? Pula comigo agora lá para o João capítulo 11, versículo 30. João 11, 30. A história continua. Olha isso aqui. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, ou seja, Jesus estava indo em direção a Lázaro, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia no sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, diga comigo bem forte, prostrou-se. Ela prostrou-se aos pés do Senhor e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Segunda coisa, quando nós vemos os processos do Senhor,
que nós temos que aprender com os processos do Senhor? Agora eu vou te dar uma lapada, tá bom? Vocês estão prontos para isso? O nosso papel, como eu disse, não é sempre entender. Na verdade, a maioria nós não vamos entender. Mas a segunda coisa, quando eu estou passando por um processo, o meu papel, assim como Maria, é se prostrar ou se render, mesmo que eu não estou tendo compreensão total. Cara, Maria tinha falado: Jesus, por favor, cura meu irmão. Jesus não cura. Ele morre, ela estava lá chorando. Quando ela fica sabendo, Jesus está chegando, ela nem espera, ela sai da casa, vai ao encontro com o Senhor. E a Bíblia diz, a primeira coisa que Maria faz é o quê? Ela se prostra. Senhor, antes de qualquer coisa, eu me prostro. Antes de questionar, antes de reclamar, antes de te xingar, antes de falar, não quero mais nada com você. O meu papel, Senhor, não é esse lugar. Meu papel é, eu me rendo antes até de compreender qualquer coisa. Sabe o que o Senhor está esperando de nós? Escute isso, preste atenção no que eu estou dizendo em nome de Jesus. Os processos não vão parar nas nossas vidas. Então, se nós entendemos que os processos não vão parar, quantos aqui querem que o processo pare? Não levanta a mão, você quer que o processo pare? Eu vou orar para você morrer. Leva, Senhor, essa alma hoje. Porque é isso, meu irmão, até o final da nossa vida. Quando nós entendemos que até o final nós vamos ter processo, o nosso papel é, Senhor, eu me rendo. O que é se render? Olha a ação de Maria, ela chega diante do Senhor. Quantos aqui, talvez, hoje, aqui, se você passasse por essa situação, você não estaria com o coração cheio de reclamação contra o mestre? Olha o que ela chega, ela faz, Senhor, primeira coisa, sabe o que é isso? Eu me prostro, mesmo que as coisas não estão saindo conforme eu gostaria. Eu me prostro, mesmo que a resposta não chegou. Eu me prostro, mesmo que o tempo não foi favorável. Eu me prostro, mesmo que eu não estou bem. Eu estou chorando, eu estou triste. Eu me prostro, eu me rendo à sua soberania. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem coragem de pelo menos dizer no seu coração que você se prostra ou você se rende ao Senhor em adoração e continuar em relacionamento com o Senhor, mesmo que o Senhor não operar o milagre dentro do seu processo? Será que nós podemos dizer, Senhor, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te buscando, mesmo que eu não tenha o milagre que eu tanto busco? Será que eu consigo me render, mesmo que a profecia do Senhor não se cumpra no meu coração? Porque muitas vezes o que nós estamos fazendo é, nós estamos condicionando. Agora, escute isso. Se você se prostra, o que é se prostrar? É se render, é adorar, é buscar, é clamar, é se relacionar com o Senhor. Se você se prostra, só quando você entende o processo, deixa eu te explicar, isso não é adoração, isso é controle disfarçado. Eu busco o Senhor, eu estou aqui na Zion, 8 horas da manhã. Só que eu só estou, porque eu estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Agora, o dia que eu não entender, tchau. O dia que o Senhor falar não, tchau. Sabe como chama isso? Isso não se chama fé. Isso se chama controle. Eu estou condicionando, porque as coisas estão indo, eu busco, mas se as coisas não forem, eu não vou. O Senhor está nos chamando, se renda, mesmo que você não compreenda. Busque ao Senhor, continue adorando. Por isso eu falo tanto sobre isso, sobre a nossa maneira de cultuar ao Senhor, de forma independente do que você está sentindo ou passando. Será que a nossa adoração dentro do culto ela é condicionada porque você está bem ou você não está bem? Será que o seu desejo de buscar a presença do Senhor nesse lugar, ela é indiferente se você está com baita problema ou não? Não, hoje eu estou emburrado. Você vem para o culto emburrado, fica lá assim, igual uma múmia. Então você está falando, cara, se renda àquilo que eu tenho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Nós precisamos buscar o Senhor, independente da nossa compreensão. João 11, 33. João 11, 33. Ao ver chorando Maria
e os judeus que a acompanhavam. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Versículo 35, por sinal, se você não decorou nenhum versículo na sua vida, é um bom versículo para você decorar, tá? Diga comigo, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Terceira coisa, se você está passando um processo do Senhor, anote isso daqui, tá aí, anote em negrito, isso aqui é muito importante para nós. Saiba que o Senhor se preocupa com você. Vou dizer novamente, escute isso no seu espírito agora. Saiba que o Senhor se preocupa com você. Vou dizer mais uma vez, deixe isso entrar no seu coração. Saiba que o Senhor se preocupa com você. A Bíblia diz que quando Jesus viu Maria chorando, ele fica agitado, meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que ele está? Me leve até ele. E quando Jesus chega ali, a Bíblia vai dizer, e Jesus, vamos lá gente, e Jesus chorou. Agora, vamos lá. Não é estranho isso? Porque assim, primeiro, Jesus já tinha premeditado todos os movimentos. Lá atrás, antes de chegar, antes de Lázaro morrer, Jesus já tinha falado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Jesus já sabia qual era o processo. Jesus já sabia a solução. Jesus já sabia o resultado. Sabia ou não sabia? Jesus já sabia ou não sabia que ele mesmo iria ressuscitar Lázaro? Agora eu fico perguntando, se Jesus já sabia qual era a saída, se Jesus já tinha resposta, se Jesus já sabia onde isso ia dar, eu fico perguntando, por que Jesus chora sabendo que o final não seria esse? Sabe por quê, Zayn? Escute isso. Porque Jesus não está interessado em só cumprir o processo dele sobre a sua vida, mas Jesus está preocupado com você durante o processo. Isso muda a nossa lógica, porque muitas vezes nós estamos achando, tá bom, eu entendi, Senhor, o Senhor tem um propósito, e eu estou passando nesse processo, eu vou passando pela prova, e o Senhor tem um plano maior, o Senhor me ama tanto, que Ele tem um plano, quando eu chegar aqui eu vou dizer, glória a Deus. Sabe o que eu olho? Quando eu olho para Zion Campinas, gente, não tem como eu não lembrar dos processos do Senhor para que a gente chegasse aqui um dia. Ninguém viu, ninguém passou, só que eu olho para trás e eu falo assim, hoje eu posso estar aqui, eu posso olhar para trás, e eu posso dizer, muito obrigado, porque o Senhor operou o seu processo, e é só por isso que eu estou aqui hoje. Agora, escute isso, o Senhor tão se preocupa quanto o resultado do processo, quanto com você durante o processo. Aí você fala, tá bom, Senhor, mas o que isso muda? Sabe o que isso muda? Isso muda porque a sua relação com o Senhor, ela é transformada quando você tem o entendimento que Ele se preocupa com você durante o processo. Então, olha só que coisa louca isso. Não sei se você está conseguindo entender, mas olha que coisa louca isso. Porque é diferente você olhar para o Senhor e dizer, o Senhor tem uma promessa, o Senhor tem um propósito, glória a Deus, e eu vou buscar aquilo ali. Agora é diferente quando você diz, o Senhor está comigo durante o processo. Jesus chorou mesmo sabendo para onde aquilo iria, porque Ele se compadece, Ele se preocupa com você durante o processo. Por isso na prática, eu vou te dar uma dica, na prática gente, muitas vezes a gente pode até estar meio que indignado com o Senhor. Você já ficou indignado com o Senhor? Eu já fiquei indignado, falar, não é possível. Só que quando você busca a presença do Senhor, você se encontra com o Senhor, você é confortado num processo que Ele mesmo está gerando. Por isso eu digo isso, busque o Senhor. Gente, eu estou passando uma luta, está difícil, eu não estou aguentando um processo, que guerra, eu sei que Deus tem algo, mas chega perto do Senhor, seja abraçado pelo Senhor. Por isso eu falo, eu não estou falando isso como algo muito acostumado, não é isso, preste atenção. Por isso eu digo que tem coisa no nosso processo que só é desenrolado quando você se coloca à disposição da presença do Senhor. Não faz nada, você só chega na presença e fica lá de molho. E o Senhor, Ele te conforta, Ele te abraça naquele momento. Por isso, nós temos que ter esse entendimento. Se você tentar buscar resposta só no seu braço, chega uma hora que você vai cansar. E o Senhor está falando, deixa eu cuidar de você. Vem para a minha presença.
Se renda na adoração. Porque quando você está nesse ambiente, ali quieto, não querendo fazer nada, o Senhor Ele está te abraçando. E esse abraço, esse choro do Senhor é fé aumentada, é força sendo levantada, é um braço te conduzindo. E você levanta aquele lugar e você fala: cara, eu não fiz nada e não resolveu nada, mas eu estou mais forte para dentro do processo do Senhor. Agora, qual é a tendência de muita gente? Eu estou passando um processo, então Senhor, eu vou te dar 2 passos, 3 passos para trás, porque eu não quero muita relação com o Senhor agora, porque eu estou num processo. Deixa o Senhor se preocupar com você. Deposite sobre Ele. Fale com Ele. Busque o Senhor. O que Deus está nos ensinando aqui hoje é: saiba, o Senhor se preocupa com você. O Senhor, Ele entende o seu coração. O Senhor entende a sua dor. Ele não vai nos isentar, mas Ele entende. Ele sabe aquilo que está dentro de você. Então nosso convite hoje é: se renda na presença do Senhor. Busque a presença do Senhor. Quantos aqui estão entendendo e recebe isso no seu coração? Diga amém, aplauda ao Senhor Jesus. João 11:38. João 11:38. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. Mas Jesus, ele dá uma ordem: tirem a pedra. Quarta coisa, quando nós estamos no processo. Quantos aqui estão passando pelo menos uma meia dúzia de processo esse ano aí? Deixa eu ver você. Vai, uma dúzia inteira, vai, não meia agora, uma. Quantos aqui tem um pouquinho de processo para doar para a pessoa que está do seu lado aí? Deixa eu ver. Jesus, ele vira, debaixo daquela comoção, ele fala o seguinte: tirem a pedra. Mas peraí, Senhor, primeira coisa, ele está morto. Então isso é um passo de fé. Segunda coisa, Senhor, se o Senhor tem poder de operar a cura e trazer vida para um morto, o Senhor não poderia, com a sua própria palavra, falar: pedra rola? Sim ou não? Poderia. Só que aí entenda isso: diante dos processos do Senhor sobre a nossa vida, o Senhor opera o milagre, mas tem coisa que Ele confia na nossa mão. Tem muita coisa que o Senhor está dizendo: eu vou fazer, mas faça a sua parte. Diante dos processos, quarta coisa, você está anotando, anote isso: eu e você precisamos fazer a nossa parte. Tem coisa que o Senhor coloca na nossa mão. Agora, olha essa frase, tá aí, escute isso com muita sabedoria. O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele opta em não fazer a nossa parte. Tem coisa que Ele colocou na sua mão, meu irmão. Agora, o nosso erro está em dizer: Senhor, eu até tenho fé que o Senhor vai operar o milagre, eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Quantos creem aqui, em nome de Jesus, que o Senhor tem capacidade e poder de fazer infinitamente mais do que nós pedimos e sonhamos? Diga amém. Agora, o Senhor, mesmo diante dessa revelação, Ele fala assim: só que tem coisa que eu estou pondo na sua mão. Quais são as pedras que você tem que rolar? Quais são as coisas que você tem que tirar da sua vida, para que o meu poder tenha vazão? Quais são as coisas que eu estou trazendo para fora o milagre, mas você está ainda impedindo isso na porta? O Senhor está falando: tem coisa que é nossa função, tem coisa que é nosso papel. Eu pergunto para você hoje, para que o processo do Senhor se cumpra, quais são as coisas que o Senhor confiou na sua mão e falou assim: e aí? Faz sua parte. O Senhor nunca vai exigir de nós algo que nós não podemos fazer. Então, se tem coisa que Ele colocou nas nossas mãos e diz: resolva, faça, construa, é porque nós temos a capacidade que o Senhor mesmo nos deu para fazer. Agora, não caia num lugar onde você senta na sua cadeira e fica dizendo: Senhor, eu confio na sua vontade, sendo que tem muita coisa que está bloqueada na sua própria mão. Quantas vezes nós estamos reclamando ao Senhor de processos que não foram completados, mas o Senhor está falando: eu já fiz o milagre já está aí dentro, só que você não tira a pedra. O Senhor está falando: faça a sua parte.
Qual é a sua parte? Será que sua parte é ter uma boa administração? Vai que perrengue! O Senhor está falando, mas é óbvio, você não tem boa administração. Não, Senhor, me cura no meu físico. Você não cuida do seu corpo? Ou você quer que eu desça aí e eu vire um halter na sua mão? O Senhor está falando, faz sua parte. Senhor, eu quero meu ministério. Tudo bem, a unção eu já te dei, mas você está regando essa unção? Você está lendo a palavra do Senhor? Você está jejuando? Não faz nada e fica esperando o Senhor traga o ministério. Como é que você quer que o ministério chegue na sua mão? Não, porque o Senhor tem uma unção de empreendedorismo sobre a minha vida. Tá bom, você acha que Ele vai bater porta em porta vendendo o primeiro serviço? O Senhor está falando, meu irmão, levanta, para de ser preguiçoso. O povo todo chorando, meu Deus, Lázaro morreu. Então tá bom, gente, eu vou curar ele, eu vou sarar, eu vou restaurar, eu vou trazer vida. Só que é o seguinte, levanta e vai, arranca a pedra. Tem muita coisa que no processo Deus está confiando nas nossas mãos. Eu pergunto para você em nome de Jesus, quais são as pedras que o Senhor está pedindo para você, tire. Talvez a pedra que está tampando a vazão do processo do Senhor, é um coração ferido, é um coração ofendido, é a falta de perdão, é o trauma que você não entregou nas mãos do Senhor. Aí você está lá, não, ninguém entra, ninguém sai. O Senhor falou, então como é que eu opero? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu pergunto isso em nome de Jesus, no Espírito, quais são as coisas que o Senhor está dizendo? É sua função. Número 5, e eu quero encerrar com isso. João 11, versículo 40. Por favor, leia isso com muita atenção, tá? Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso, escute isso, ó. Mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Algumas revelações que são importantes aqui. Então você está anotando, anote isso. Quinta coisa sobre o nosso processo é, creia, Jesus quer usar a sua história. Diante do processo do Senhor, olha para mim, creia. Creia agora, por favor, agora, olha para mim e creia nisso. Creia agora no seu coração. O Senhor quer usar a sua vida. Vamos entender isso. Versículo 40, Jesus ele disse, se você cresce, veria a glória de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a promessa do Senhor, ou melhor, o processo do Senhor, ele é condicional. Eu vou operar o milagre, eu vou operar o processo, eu vou operar a promessa, desde que você creia. Existe uma condição para nós vivermos aquilo que o Senhor está fazendo. A condição para nós aproveitarmos o processo é quando nós crermos. Se você crer naquilo que o Senhor está fazendo, você vai ver a glória de Deus. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, escute isso aqui. A Bíblia diz que Jesus ele ora em voz alta. E a oração dele é muito intencional. Porque quando ele ora em voz alta, eu pergunto, ele poderia orar em voz baixa, sim ou não? O milagre aconteceria da mesma maneira, sim ou não? Mas ele faz questão de alta voz, bradar em alta voz. Por quê? Porque o interesse do Senhor não era só operar o milagre na vida de Lázaro, mas era educar e ensinar as pessoas que estavam à volta dele. Por que tem problema na sua vida que é tão barulhento? Porque tem problema que o Senhor está usando na sua vida, que você ainda não entendeu, que na verdade o propósito do Senhor é usar o seu problema para trazer impacto nas pessoas que estão te assistindo. Senão ele faria só problema individual. Está lá só você sozinho dentro do seu quarto. Mas tem coisa, gente, que sai da nossa mão.
o negócio atinge outras pessoas, as pessoas começam a perceber, e Jesus em alta voz ele ora. Agora, olha isso aqui, a oração de Jesus aponta para 3 coisas. Primeiro, a oração de Jesus, escute isso em nome de Jesus. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Escute isso, deixa Deus falar com você. A oração de Jesus aponta, em primeiro lugar, para a restauração de Lázaro. Então o desejo dele era o quê? Curar, na verdade, ressuscitar Lázaro. Então, Senhor, faça com que Lázaro reviva agora. Então, existe sim o desejo do Senhor de trazer impacto direto na sua vida. Então é o momento que ele toca a sua vida, é o momento que ele traz o milagre na sua vida, é o momento que ele faz na sua vida. Quantos creem que o Senhor está operando grandes milagres na sua vida individual? Diga amém. Segunda coisa, a oração dele diz, Jesus na oração aponta pelo seguinte, aponta para ele mesmo. Jesus ele vai dizer, estou orando e dizendo isso para que creiam que tu me enviaste. Ele tinha dúvida de quem ele era, gente? Sim ou não? Não, gente, ele sabia quem ele era. Só que Jesus ele ora em alta voz, Senhor, estou orando agora em alta voz, e eu vou operar um milagre agora em alta voz, para que creiam que eu sou o Filho de Deus. Gente, por que tem processo que o Senhor faz na nossa vida, que as pessoas estão assistindo? Para que através do processo, do milagre e do propósito, as pessoas que assistirem vão começar a olhar para Jesus e dizer, Ele é o Filho de Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Agora muda só um pouquinho isso comigo. Imagina o impacto na vida das pessoas quando você passar pelo processo que você está passando. Tá difícil, eu não aguento mais. Eu sei que você não aguenta, calma. Só que só imagine comigo, quando Deus te tocar, o que as pessoas vão olhar para você e vão dizer? Existe alguém que é poderoso, que operou a vida. Você não quer ser usado para ser um agente de transformação na sua casa? Você não quer ser um agente de transformação na sua cidade? Você não quer ser um agente de transformação para os seus amigos? Como é que você vai ser um agente se você não tem o mover de Jesus na sua vida? Então Jesus ele fala, eu estou fazendo isso para que a minha identidade como Cristo seja revelada. E a terceira coisa, a Bíblia diz que Jesus fez isso por causa do povo que estava ali. Tem coisa que Jesus faz na nossa vida que não é exclusivamente por nós, é também, mas é pelo povo que te assiste. Sabe por quê? Porque no final do versículo Jesus vai dizer, o milagre que ele operou trouxe transformação, e aquelas pessoas que estavam assistindo começaram a crer em Jesus. Sabe o que você tem que começar a orar? Senhor, eu não quero só que o Senhor execute os milagres na minha vida, mas eu quero que os milagres na minha vida sejam a maior pregação do Evangelho para as pessoas que estão à minha volta. Senhor, eu quero a resposta, eu quero o milagre, mas quando o Senhor operar o milagre, as pessoas vão dizer, eu creio num Deus que cura, porque eu estou vendo. Eu estou vendo na sua vida. Começa a olhar nessa ótica, gente, porque quando você olha nessa ótica, você começa a trazer um pouco mais de força para dentro dos seus propósitos. Não tem a ver só com o processo que eu estou passando, mas tem a ver com aquilo que o Senhor está gerando. É testemunho. O seu processo é testemunho. E vai ter um dia que você vai se posicionar em lugares, você vai abrir a sua boca e você vai dizer, eu estou aqui porque o Senhor um dia operou algo sobrenatural sobre mim. Foi difícil, exigiu que eu morresse, exigiu que eu ficasse num túmulo, mas o seu operar na minha vida faz com que eu estivesse aqui agora, com autoridade para falar. Quais são as coisas que o Senhor está gerando na sua vida, que na verdade está gerando autoridade? É autoridade. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus, Ele quer usar a nossa história. Eu quero orar por você hoje, e eu creio que essa manhã o Senhor te trouxe aqui com o encontro. Eu só estou pregando nesse culto hoje, mas eu orei, enquanto eu orava eu sentia, o Senhor trouxe as pessoas certas para esse culto. Existe algo que o Senhor quer tocar no seu coração, é o processo. É o processo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu só falar uma coisa, eu quero fechar com isso. Escute, não anote nada agora, só escute isso.
João 11:6, a Bíblia diz: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quantos dias? Tá. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Quantos dias? Você não acha estranho o Senhor ter perdido 2 dias lá, sendo que ele poderia ter chegado antes? Ah, mas ele tinha que morrer porque era a ressurreição. Então tá bom, então vamos mudar aqui. Jesus não poderia ter perdido 1 dia só e ter chegado lá com Lázaro morto apenas 1 dia? Agora escute isso aqui. O Senhor tem um processo e um propósito para tudo aquilo que Ele faz na sua vida. Sabe por quê? Agora eu vou te dar uma razão, e nunca mais você vai esquecer isso aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele chega e Lázaro já estava morto há quantos dias? Diga bem forte. 4 dias. Sabe por quê, gente? Porque o propósito do Senhor é tão grande que a nossa capacidade natural muitas vezes não consegue responder. Mas mesmo na capacidade racional, humana, tem coisa que o Senhor opera, que lá na frente a gente olha para trás e vai dizer: ainda bem que Ele fez dessa forma. E eu vou te explicar. Sabe por que Jesus só foi ressuscitar Lázaro depois de 4 dias? Porque os judeus, quem era que estava ali com Marta e Maria? Os judeus. Os judeus, eles tinham uma crença que a alma da pessoa ficava perto do corpo até 3 dias. Ou seja, existiam muitos casos que a pessoa depois de 3 dias acordava. Então eles acreditavam que a alma ficava perto do corpo e que de repente essa alma podia voltar para o corpo, ele podia voltar. Agora, passando 3 dias, ou seja, a partir do 4º dia, era impossível que algo natural tivesse ocorrido. A partir do 4º dia, a Bíblia vai dizer: Senhor, não tem como abrir porque já está cheirando mal. Ou seja, a partir de 4 dias, o corpo natural já estava impedido de qualquer milagre, já estava em decomposição. Ou seja, não tem o que fazer, não tem remédio, não tem áurea, não tem alma, não tem nada que pode operar. 4 dias, meu irmão, já era. E o Senhor, quando Ele escuta que Lázaro estava doente: eu vou ficar mais 2 dias, eu vou só esperar um pouco mais. Sabe por quê, gente? Grava isso daqui agora no seu coração, e eu quero terminar com isso. Porque tem coisa que o Senhor faz nos processos da nossa vida, que Ele vai garantir que não tem outra saída se não for a mão poderosa dEle sobre você. Tem coisa que o Senhor faz, gente, escute isso em nome de Jesus. Tem coisa que o Senhor faz, que Ele vai dizer: não tem medicina, não tem atitude, não tem mentalidade, não tem igreja, não tem pastor, não tem ser humano, não tem pai, não tem história, não tem nada. Chegou num lugar que não tem o que fazer, meu irmão, é 0 chance. Sabe por quê? Porque o Senhor é especialista em entrar na nossa história quando nós não temos mais nenhuma possibilidade. Até para nós conseguirmos chegar no lugar e dizer assim: se não for a intervenção do Senhor, não tem o que fazer. Senhor, por que o Senhor está demorando? Porque eu quero chegar no lugar onde você reconhece: se não for a minha mão na sua vida agora, se não for a minha mão na sua casa agora, você não conseguirá sair do lugar onde você está. 4 dias se passam, Jesus entra na história comprovando: eu estou operando infinitamente mais do que olhos viram, ouvidos ouviram, coração sentiu, mente pensou, capacidade desenvolveu. Eu estou operando algo em você que é só a minha mão. Para quê? Para que a glória do Senhor seja devolvida a Ele. Lá no começo da história, Jesus diz: eu vou operar o milagre para que a glória do Senhor seja manifesta. O nosso papel nessa manhã é dizer: Senhor, eis-me aqui, aqui está a minha história, para que a glória do Senhor seja manifesta através de mim. Se você crê nisso, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você.